Olá, o Além das Montanhas de hoje vai falar sobre a política de defesa dos direitos das vítimas, adotada pelo Ministério Público de Minas Gerais. É um movimento novo que pretende ressaltar a proteção e o apoio a quem é alvo de violação de direitos. Conosco aqui no estúdio participam o promotor de justiça, Francisco Ângelo Silva Assis, que é coordenador do Centro de Apoio às Promotorias de Justiça de Direitos Humanos, Controle Externo da Atividade Policial e Apoio Comunitário do MPMG. De Brasília, fala conosco remotamente a promotora de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Jaqueline Ferreira Gontijo, que é coordenadora do Núcleo de Atenção e Proteção às Vítimas de Crime do MP da Capital Federal. E ainda aqui no estúdio está conosco a socióloga Jocélia Brandão, que teve a filha de 5 anos de idade, a Miriam Brandão, sequestrada e assassinada em Belo Horizonte há 30 anos. Ela fundou um instituto para poder ajudar famílias vítimas de violência. A gente vai falar também sobre esse trabalho. Muito obrigada pelas presenças de vocês aqui hoje na TV MP. Bom, eu queria começar perguntando para a doutora Jaqueline quais são os direitos das vítimas estabelecidos por essa política. Bem, eu queria primeiro agradecer o convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse tema que é tão importante para mim e para toda a sociedade. Quanto mais a gente conversar sobre essa temática, eu acho que a gente vai avançar mais. A sociedade como um todo precisa de saber seus direitos, né, como vítima, para realmente poder, para que o sistema evolua, né, para um processo mais humanizado. Eu estou aqui no Ministério Público Federal há 19 anos, praticamente todo esse tempo no crime, então minha experiência demonstra assim, realmente que o sistema precisa mudar muito. As vítimas, temos muitas vítimas que são, infelizmente, sofrem um trauma muito grande pelo fato, pelo crime, e depois continuam a reviver esse trauma diante de uma revitimização no sistema de justiça criminal. Mas, então, é tão importante esse resgate da vítima como sujeito de direitos para que o sistema seja humanizado. Bem, a sua pergunta quanto aos direitos das vítimas, eu sempre vejo em 3 eixos. O primeiro é o eixo da informação. A vítima tem esse direito. É o que a gente está fazendo aqui, né? É importante a gente mostrar para ela, informá-la sobre seus direitos, porque só a vítima que sabe do que o Estado deve garantir a ela é que ela pode buscar. Ela pode buscar a proteção, o respeito, a dignidade, a reparação dos danos, se ela souber quais são seus direitos. Ela sabendo disso, ela pode também participar, que é o outro eixo, da participação no processo. E a gente pensa que ela não é só uma participação formal, mas sim uma participação ativa, podendo apresentar elementos de prova, requerendo a restituição dos seus bens, a reparação dos seus danos, realmente uma participação ativa para que ela se sinta realmente protagonista e como parte realmente na solução daquele conflito. E também o outro eixo é o da proteção. A vítima, quando ela sabe dos seus direitos, ela pode participar daquilo, de todo o sistema, ela se sente respeitada, ela também busca, né, a proteção, tanto psíquica, quanto dos seus direitos ao sigilo, quanto das suas questões materiais, ela pode buscar isso, e daí toda uma questão de civilidade, de participação é alterada, né, pelo que acontece no sistema atual, muitas vezes, na sua maioria, busca sim garantir realmente os direitos fundamentais das vítimas, dentre vários outros direitos que eu penso assim, se todo operador, desde a polícia militar, a polícia civil, no sistema da advocacia, Ministério Público, Judiciário,
ter como norte a vítima como sujeito de direitos, todos vão tratar ela com respeito, com dignidade, tendo um equilíbrio realmente entre vítima e autor. Assim a gente realmente vai chegar num sistema de justiça equilibrado e humanizado. O que a política define como vítima? Porque vai além de quem é alvo direto, né, da violência, da violação de direito. Sim, e é muito importante essa ampliação no conceito de vítima, né, porque várias outras pessoas sentem o reflexo do crime e de todo o efeito danoso, né, do trauma, das consequências da falta daquela pessoa, né, da falta, como por exemplo, a vítima direta é aquela que realmente sofreu a lesão. Agora, a vítima indireta que sofre as consequências desse fato, como por exemplo, o pai de quem foi assassinado, sofre todas essas questões, né? No conceito específico, são aquelas pessoas que possuem uma relação de afeto ou parentesco com a vítima direta, até terceiro grau, desde que convivam e estejam sob seus cuidados ou dela dependam. No caso de morte ou desaparecimento causado por crime, ato infracional ou calamidade pública. Então, além da vítima direta e indireta, também temos as de especial vulnerabilidade, como as crianças, adolescentes, as mulheres em razão de gênero, os idosos. E é importante reconhecer a especial vulnerabilidade para também reconhecer que elas precisam de normas específicas de atenção, como, felizmente, né, temos o Estatuto da Vítima, a Lei Maria da Penha, normas específicas de atenção às crianças e adolescentes, justamente diante dessa condição especial. Também temos dois outros conceitos de vítimas, que é vítima coletiva, que são grupos sociais, comunidades ou organizações sociais atingidas pela prática de crime, ato infracional ou calamidade pública, como questões de meio ambiente, saúde pública, são relações mais realmente coletivas que merecem proteção e garantia pela legislação. E, por fim, são os familiares e pessoas economicamente dependentes da vítima, como, por exemplo, um órfão, né, uma relação de feminicídio, por exemplo. Então, assim, essa ampliação do conceito de vítima é muito importante porque sabemos que não só é a vítima direta que sofre pelas consequências do crime. Eu agradeço até a presença da Jocélia aqui hoje, que veio para dar o testemunho dela, né, como vítima de uma violência que foi causada diretamente à filha dela há 30 anos. É um caso que eu acompanhei diretamente, porque era repórter na época, dei plantão na porta da sua casa, né, durante quase 2 semanas, né? Sim, foi o desenrolar do sequestro, do crime da Miriam. E eu queria que você contasse pra gente, Jocélia, como é que você foi atendida pelos órgãos públicos naquela época, né? Em que não se falava de política de defesa de vítimas. Antes da gente começar, eu até conversei com o doutor exatamente sobre isso, porque eu não sabia nem meus direitos. Eu estava com 26 anos de idade, apesar de ter passado por uma faculdade e tudo, mas a gente jamais imagina que aquilo vai cair sobre a família da gente, né? Uma tragédia dessa. Então, quando aconteceu com a Miriam, eu fiquei assim, sem chão e sem saber quem procurar, sabe? E aí, de repente, os próprios promotores, que no caso da minha filha, passaram 3 promotores. Os 2 primeiros, assim, me atendiam com todas as informações possíveis que eu necessitava. E que, né, eu precisava saber, até mesmo para depor como que funciona. A questão da polícia militar, da polícia civil também, foram ótimos comigo e tudo. Mas então o terceiro promotor, e o que aconteceu? Ele simplesmente não me atendia mais. Um dia eu marquei uma audiência com ele, e ele me falou assim, olha, o que a senhora está querendo, eu não posso ficar por sua conta. A imprensa estava lá, inclusive, né?
Porque casos como o da senhora, eu tenho centenas em cima da minha mesa. Então, se eu for atender todo mundo, eu vou ficar sem tempo. Mas aquilo para mim foi assim, me jogou no chão, porque eu falei, puxa, mas então quem que eu vou procurar? Eu não sabia nem meus direitos, que nem um advogado eu constituí logo no início, né? Eu fui constituir advogado já para o recurso, né? No Tribunal de Justiça. Porque a moça que participou, uma das pessoas, ela não foi condenada. E eu achei aquilo que não era aceitável. E nós recorremos, e aí foi que nós entramos como advogado, né? Constituímos advogado, para nos orientar e nos dar apoio. Agora, isso que a doutora falou, a questão da informação, sabe? A questão de tudo que acontece depois do ocorrido também. Uhum. Eu lembro de uma pessoa que falou comigo assim, a pessoa que matou meu filho deixou uma pessoa viva. Eu falei com ela, deixou uma vítima viva. Eu falei, quem? Eu que sou mãe, sabe? Isso me marcou muito. Outras pessoas que às vezes passam por alguma coisa assim, e os filhos são enterrados como indigentes, porque às vezes nem, sabe, fora de informação, não tem informação, sabe? E a gente, quando passa por isso, a gente precisa de apoio, de abrigo, sabe, de atenção psicológica, jurídica, sabe, social. Eu dou muito valor a esses profissionais hoje, pelo apoio que depois de muitos anos, né, eu fui assim, conversando com elas e vendo que era possível ajudar a vítima de violência. Eu lembro, eu participei de vários fóruns, e até em Brasília mesmo, e um palestrante lá chegou a relacionar a quantidade de direitos que o assassino ou a pessoa que cometeu qualquer crime tem em relação à vítima na época, isso há muitos anos atrás, há 20, 30 anos. Eu assustei quando ele colocou, eu não me recordo agora, mas era assim, a vítima tem tantos direitos, vamos dizer assim, né, a grosso modo ele falando. E a vítima tem tantos, assim. Então, aquilo me assustou também. Eu até ia procurar esse dado, mas não consegui. Então, o que a gente precisa é disso, sabe, doutora, doutor, né? Vocês que estão aqui nos dando esse apoio agora, é de fundamental importância, sabe? A gente saber a quem recorrer, divulgar esses programas, sabe? De uma maneira que as pessoas tenham acesso, porque às vezes vai para o YouTube ou qualquer outra coisa, e as pessoas, quando estão passando por aquilo, não tem cabeça para ir acessar. Então, acho que antes de acontecer, se as pessoas, a comunidade participar, antes de serem vítimas, não só as vítimas, as pessoas da comunidade, eu acho que isso ajuda muito, porque todos nós estamos sujeitos a passar por essa questão. E tem muito isso, né? A gente só vai sentir, só vai entender, procurar se informar quando passa por aquilo, né? Esse tratamento às vítimas, então, mudou de que maneira, doutor Francisco? Olá, Laura, colega Jaqueline, prazer em recebê-la, Jocélia. A vítima sempre foi vista no processo penal como uma vítima dogmática, né? Que importaria ali para fins de produzir elementos de prova e importaria também na fixação da pena, né? O foco era a análise do comportamento da vítima. Desde 1940 isso vem mudando, em 1970 temos, né, alguns avanços, e de modo que hoje a criminologia ela se preocupa com o criminoso, com um fato criminogênico em si, e se preocupa com a proteção social e com a vítima, são pilares da criminologia, né? De modo que a dogmática penal, né, a nossa norma, ela deva realmente estar com esse foco e com essa atenção. Né, a Jocélia fala muito bem aqui das questões, né, que eu percebo aqui, da necessidade de se trabalhar com prevenção, de se trabalhar com processo penal democrático, onde os direitos sejam paritários, né? A colega Jaqueline nos trouxe os eixos que são pilares, né? Informação, participação, proteção e reparação. E eu percebo também a necessidade de mudança paradigmática no trato no processo penal. Nós precisamos trabalhar com as pessoas com empatia, com compaixão, que é a previsão, inclusive, dos textos, né, que se prontificam a cuidar do direito das vítimas.
Então, acho que isso vem sendo construído, a legislação vem trazendo direitos paulatinamente para a proteção de vítimas de violência domésticas, vítimas de violência sexual, vítimas de homicídios, de tentativa de homicídio, né, vítimas da criminalidade urbana, né, as vítimas de roubos, de outros crimes que acometem grandes centros. Então, acredito que o Ministério Público, com essa iniciativa, nós temos um projeto, né? Nós temos a nossa resolução já publicada e nós temos um projeto que se chama Recompondo, um projeto construído a várias mãos. Daqui a pouquinho nós vamos falar dele. O senhor estava falando da resolução e eu queria aproveitar para pedir para colocar na tela a resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, né, que criou esse movimento da política de defesa das vítimas. Quem quiser acessar, o site é www.cnmp.mp.br/defesa das vítimas, está aí na tela. Bom, eu queria também mostrar peças da campanha, né, de divulgação desse movimento nacional em defesa das vítimas, né? Nós vamos ver aí algumas imagens, né, que é a campanha feita exatamente para informar as pessoas sobre isso. Como é que foi criado esse movimento? Quando que foi, doutor Francisco? Conta pra gente os benefícios, claro, dessa mudança. Sim. No Ministério Público de Minas, nós já estávamos com essa preocupação antes da publicação da Resolução 243 do Conselho Nacional, né? Então, nos reunimos vários coordenadores de centro de apoio, a pedido da própria Procuradoria-Geral, e promovemos a criação desse projeto, que eu até compartilhei com a Jocélia, o projeto Recompondo, que está na nossa resolução 33 do Ministério Público de Minas, e de modo que nós começamos esse trabalho de forma, nessa preocupação anterior à resolução 243, a resolução veio fortalecer o nosso trabalho, né? Logo em seguida conseguimos publicar a nossa resolução 33, que incorpora esses princípios, esses eixos aqui trazidos, inclusive pela colega Jaqueline, né, na resolução do Ministério Público de Minas, para que nós possamos, quiçá, trabalhar com o acolhimento, com a compaixão devida, né, com o cuidado das vítimas, e para que possamos, no ano vindouro, estarmos com o nosso núcleo, né? Acredito que a colega Jaqueline vai poder nos falar melhor sobre o núcleo de atenção à vítima, né, que no DF me parece que está já, né, com grandes avanços, e nós estamos aqui cuidando para que tenhamos o nosso no ano que vem. Passa muito por esse acolhimento, né, que a Jocélia falou que em alguma etapa faltou, e pela escuta, né? Sim, sem dúvida. E esse trabalho todo está sendo feito pelo Ministério Público? É pedra angular, a atenção humanitária, né? Uhum. A proteção suficiente se dá com proibição de excesso, né? A Jocélia estava nos dizendo sobre direitos das pessoas acusadas, mas também se dá com a proteção dessas vulnerabilidades, da implementação de direitos humanos tão caros à nossa Constituição. Uhum. Então é isso que nós estamos nos prontificando a fazer também. Depois do intervalo, a gente vai falar sobre um aspecto que a doutora Jaqueline até citou. Vamos falar sobre a revitimização de quem sofre essa violência, né? Como é que isso é feito com a nova política em defesa de vítimas. Aguarde. TV MP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Estamos de volta com Além das Montanhas, que hoje traz um debate sobre a defesa do direito das vítimas. E eu pergunto para a doutora Jaqueline sobre esse conceito da revitimização. O que ele compreende? Sim, a revitimização é justamente quando a vítima sofre repetidamente, né, depois de fim do crime, ela sofre pelas consequências dele no sistema, na investigação, no sistema de justiça, ao longo desse processo pelos próprios órgãos estatais. A vítima ela é necessária
para a prova, para a investigação, para a gente conseguir comprovar a existência do crime e a autoria. Então, a palavra da vítima é extremamente importante para conseguirmos a responsabilização do autor. Mas temos todos que ter o cuidado de tratar ela com respeito, dignidade, como os colegas falaram, né, o Francisco e a Jocélia, com empatia, sempre se colocando no lugar da vítima. Ouvindo a Jocélia falar, né, que o colega disse para ela que ele não tinha tempo de ouvi-la, dói como promotora que escolheu essa função como realmente uma missão, sabe, para conseguir fazer diferença, conseguir tratar as pessoas com humanidade. E eu vi, infelizmente, ao longo desses 19 anos, várias vítimas serem tratadas com falta de dignidade em razão do excesso de trabalho, mas eu considero que a gente não pode colocar isso na frente da dignidade da pessoa, não pode colocar isso na frente, sabe, do sofrimento das pessoas, a quantidade de processos e de réus presos e de prazos, isso não pode ficar, isso não pode ser o nosso norte. Terminar os processos, eu digo sempre para a minha equipe, a nossa meta não é resolver processo, não é acabar com o processo, é solucionar o conflito. Tendo como isso em mente o respeito às vítimas, ela vai se sentir que o sistema está sendo suficiente para ela, mesmo se a gente não conseguir uma responsabilização na forma até que ela pensa, porque muitas vítimas pensam, não, o que eu quero é prisão, né? O que eu quero é prisão. Principalmente eu lido com além do NUAV, de coordenar o NUAV, eu lido com crimes de menor potencial ofensivo, como, por exemplo, perturbação do sossego, perturbação da tranquilidade. São fatos que vocês pensam, não são fatos cometidos com violência, mas são fatos que tiram a paz da vítima. Você imagina, um vizinho seu que todo dia faz festa, você não consegue estudar, você não consegue dormir, você tem filho pequeno, e aí aquela vítima, várias vítimas não querem, elas querem ter seu sigilo. Por quê? É difícil você falar para a polícia, você levar para o sistema de justiça o seu vizinho. Mas ela precisa, porque aquilo ali está tirando o sono dela, está tirando a paz dela. Então, o que eu digo assim, todas as vítimas merecem respeito, merecem dignidade, merecem direito de sigilo, merecem direito de informação, não só as vítimas de crimes violentos, porque cada uma sabe da sua dor. Então, o sistema não pode fazer essa vítima sofrer ainda mais durante essa investigação, durante o processo. Então, como nós precisamos da vítima para a responsabilização, tratando ela com empatia, respeito, dignidade, dando a ela todos os seus direitos, ela vai conseguir se aproximar da polícia, do Ministério Público, do Judiciário, porque ela se sente respeitada, e vamos conseguir também a responsabilização. Ela participando dessa solução de conflitos, ela vai entender muito melhor o que aconteceu, por que se chegou àquela solução, como eu disse, né? Porque muitas vítimas, quando a gente trabalha aqui, por exemplo, a gente lida com justiça restaurativa, nesses crimes de menor potencial ofensivo, busca-se muito mais mostrar para a vítima e para o ofensor que é possível que eles entrem, que o ofensor veja o que a vítima está passando e ele possa realmente alterar o seu padrão, né, como, por exemplo, nesses casos que eu estava falando, para que a vítima tenha suas necessidades garantidas. Então, nesse processo todo de revitimização, a gente tem que ter, para evitar, a gente tem que ter o seguinte norte: o que a vítima precisa. O que ela precisa? Ela precisa ser respeitada.
ela precisa ser ouvida, tratada com empatia. Eu falo, é tão simples, né? Eu acho que é uma questão de humanidade, todos serem tratados assim, então não precisaria nem de uma questão muito complexa, de estatuto da vítima. Ele será ótimo quando for promulgado, mas eu acho que a gente não precisa esperar outras normas, basta o princípio da dignidade da pessoa humana para nortear isso tudo. Tem um fato no seu caso, Jocélia, que me impressiona, que assim, além de toda a violência que você sofreu por ter uma filha de 5 anos sequestrada, morta pelos sequestradores, você continuou sofrendo essa violência desse caso ao longo desses anos todos, né? Demorou 22 anos para o atestado de óbito sair. Me conta como é que foi isso. Exatamente, 22 anos de angústia, de querendo fechar um ciclo da vida da Miriam, né, aqui com a gente. Simplesmente eu não consegui o atestado de óbito da minha filha, porque como os sequestradores, né, esquartejaram ela, como é de conhecimento de todos, queimaram e restaram, sim, 2 dentinhos carbonizados, 2 pedacinhos de ossos e 150 gramas de cinzas. Então, o IML, ele não conseguiu identificar que aqueles restos mortais eram da Miriam. Apenas que era de um ser humano de aproximadamente 5 anos, que era a idade dela, de cor clara, alguma coisa assim. E o sexo, aliás, nem o sexo não consegui identificar pelos exames que foram feitos. Então, ficou assim, como que, no caso, eu iria ter uma certidão de óbito se a gente não tinha materialidade do crime, alguma coisa assim, não sei se é essa palavra, né, juridicamente falando. Mas eu ia, né, pedia no TJ, eles mandavam para a questão como se tivesse herança, como é que chama? A vara de sucessões. Vara de sucessões. A vara de sucessões falava que não era lá, que era com o juiz do caso, ou alguma coisa assim. Médico nenhum iria assinar um atestado, porque não seria o caso deles. Então eu precisava que a justiça, né, colocasse isso para mim, assim, de uma maneira clara, para alguém emitir essa certidão de óbito. Então eu fiquei lutando, e vai para cá e volta para ali. O processo não andava, eu ficava angustiada, o advogado ia lá, mexia no processo para ver se... Porque é o desfecho, né, José? Sim. Que todo mundo depois precisa, de exatamente 22 anos, eu lembro que foi no dia 31 de dezembro, né, quando eu consegui, falei, puxa vida, 22 anos, tinha completado no dia 22 de dezembro, né, o sequestro e a morte da minha filha, e eu só fui conseguir esse atestado, que para mim é importante, era e é importante. Eu tenho hoje, junto com as certidões de nascimento dos meus outros filhos, eu tenho a certidão de nascimento da Miriam e a certidão de óbito. Né? Às vezes as pessoas falam, você não incomoda de falar disso? Tem dias que a gente está mais emotiva, a gente fica mais, né, até chorosa, mas tem dias que a gente está mais sob controle e consegue falar, né, de tudo que nós vivemos. Isso para mim foi uma outra violência, porque todo mundo me perguntava, e aí, você conseguiu? Nada até hoje. Mas o processo está parado, ninguém me dá uma resposta. Então isso tudo causa muito sofrimento. Igual a doutora Jaqueline falou, sabe, essa revitimização é terrível, porque a gente fala assim, puxa, mas será que eu tenho que passar por mais esse sofrimento, né, depois de tudo que eu já passei? Então, foi muito difícil, mas graças a Deus, depois desse tempo todo, hoje eu tenho a certidão de óbito da minha filha. Eu fico pensando, doutor Francisco, que assim, é uma falha do sistema, mas o sistema somos nós, né? Ele é composto por pessoas. A gente entende que havia uma dificuldade técnica, né, de se atestar que aqueles fragmentos ali que restaram eram da Miriam, mas faltou sensibilidade para o sistema compreender que a família precisava desse desfecho, né? Acredito que sim. Né? O Ministério Público tem essa função de dar rosto, voz, né, a esse sistema, né, para que ele funcione, para que ele seja adequado às necessidades das pessoas. Né? Eu vi a colega Jaqueline muito bem falando de justiça procedimental. Né? O que importa para as pessoas, às vezes, são outras necessidades para além das previsões legais do processo penal, do direito penal. Então, a gente precisa ter essa atenção, né? Ter núcleos, ter foco,
ter canais, ter fluxos para que as vítimas sejam acolhidas, né, com respeito, dignidade, compaixão, como a gente vem dizendo aqui, né, para que a gente possa realmente cumprir, né, com a promoção de direitos humanos, né. Se a gente for olhar o Plano Nacional de Direitos Humanos, a sua terceira edição de 2019, aliás, de 2009, com a publicação do decreto em 2010, decreto 7037. Lá no plano já tem contemplado a atenção às vítimas, às pessoas ameaçadas, a participação popular na construção e modernização do sistema de segurança pública, né, na atenção com humanidade nesses quesitos, inclusive pensando em prevenção, né, porque a vítima de hoje ou de ontem, né, Jocely, ela acaba sendo um elemento que nos permite construir a política pública do amanhã. Né, para que a gente possa ter esse foco nesses desassossegos que a gente aqui escuta no dia de hoje e que a gente possa construir melhor. E o Ministério Público é peça angular, né? Como diz o professor Paulo Bonavides, né, o Ministério Público é a Constituição em ação. Então nós temos que fazer, né, para manter esse nível de atuação qualificada. Jocely, a gente sabe que um fato como esse, né, do problema da identificação da Miriam não aconteceu hoje porque até a tecnologia evoluiu para solucionar um problema como esse, né? Mas há outros aspectos em que ainda há falha pelo atendimento que você prestou nesses anos todos a outras famílias vítimas de violência. Você percebeu isso? Sim, com certeza. Falando do Ministério Público, né, eu lembro de um caso que a mãe falou comigo assim, olha, eu estou indo para o júri, assim, super tranquila em relação ao fato, ao que pode acontecer, o que não pode, porque eu fui atendida super bem pelo promotor de justiça. Ele me explicou tudo o que pode acontecer e o que não pode também. Já outra me falava assim, olha, o promotor do caso da minha filha, ele parecia que ser intocável. Então, eu estou perdida, eu não sei. A outra, puxa, eu estou sofrendo ameaças se eu falar alguma coisa sobre o assassinato do meu filho, porque as pessoas estão me intimidando, né, para que eu não fale a verdade. E a pessoa fica assim, olha, vulnerável, porque dependendo do fato, ocorre num lugar que a pessoa não tem proteção, né, e que a pessoa está ali sujeita a qualquer retaliação das próprias pessoas que cometeram o erro. Digamos, no caso de um crime de vizinho, né, como a doutora Sim, Jaqueline estava falando, exatamente, né? Como é que você se distancia? Exatamente, como é que sim. Você tem tranquilidade para denunciar? Sim, e as pessoas, assim, elas precisam, sabe? Infelizmente, o Instituto, né, não está hoje ativo, mas, inclusive, até as redes sociais eu deixei, porque as pessoas me procuram. Até mesmo, às vezes, as pessoas não querem nem a penabilidade, vamos dizer, a punibilidade, desculpe, da pessoa que cometeu aquele erro. As vítimas, às vezes não, a maioria das vezes, elas querem ser ouvidas, sabe, doutor? Elas querem que alguém fale assim, olha, eu estou aqui para te ouvir. Me conta seu caso, você quer falar sobre o caso? Você quer falar sobre qualquer coisa? É isso que as pessoas querem, sabe? E eu senti falta disso depois que eu abri o instituto, é que eu entendi, eu falei, puxa, isso me faltou mesmo, eu nem sabia que aquilo iria aliviar a minha dor, o meu sofrimento, as minhas angústias e também as minhas, né, desinformações. E às vezes você fala assim, puxa vida, eu estou aqui para ouvir. É tão fácil, vamos dizer assim, você colocar seu ouvido para alguém. Eu sei que é difícil ouvir, mas você tem que ter essa disponibilidade. E isso eu faço até hoje, né? Eu coloco minhas redes sociais e tudo mais para as pessoas entrarem em contato, vamos conversar. Olha, eu não tenho a solução para o seu problema, mas eu estou aqui para te ouvir, para, se eu souber para onde te indicar ou qualquer coisa assim, né? Até uma questão jurídica, o que você tem que fazer, vamos ver se alguém te dá uma informação. Igual quando o Instituto estava em atividade, a gente fez... Você estava explicando aqui que ele teve que cessar a atividade por causa da pandemia, né? Foi, exatamente. Como eu falei, né, as pessoas eram todas voluntárias e com a pandemia muita gente da terceira idade, aí ficou aquela coisa muito parada e infelizmente não deu para retornar. Mas o que a gente vê é que a gente pode continuar, sem uma instituição, sem um CNPJ, a gente pode continuar dando esse ouvido às pessoas que precisam, né, de falar sobre o assunto. Doutor Francisco, como é que a escuta é trabalhada pelo Ministério Público? Nesse caso da atenção às vítimas,
especial que se faça isso, né? Sim, a pretensão é essa, ter um núcleo, porque com a prática nós vamos aprendendo com os casos concretos, né, como dar essa justiça procedimental, essa importância do caminhar, né, do ouvir e caminhar ladeado com as vítimas para se encontrar a solução de justiça. É muito importante a gente poder informar, né? Eu fico pensando aqui em algumas evoluções. A tecnologia como modo de fazer, ela evolui, né? Hoje nós temos, por exemplo, uma polícia civil que tem outras estruturas para usar de material genético, para se promover a identificação, né? Como foi em casos, por exemplo, como de Brumadinho, o encontro de segmento de pessoas, não é, numa determinada época das buscas, né? Teve-se uma grande atuação da colega Cláudia Spranger, né, do Ministério Público de Minas, com o doutor Tales da Polícia Civil, e conseguiram, assim, evoluir o formato de fazer, né? Depois veio incorporado banco de perfil genéticos, né? Eu fico pensando como que isso é importante informar. Hoje, por exemplo, mais cedo eu conversava também com a polícia sobre violência sexual, como é importante vítimas de estupro ou de outras violências contra a dignidade sexual serem atendidos pelos estabelecimentos de saúde, as preparações que estão sendo feitas entre polícia, com participação do Ministério Público, as colegas Paola, a colega Patrícia, a colega Santa Gema, né, se empenharam com a Polícia Civil, de modo que você possa ter essa atenção humanizada, primeiro com atenção em saúde, né, cuidar de DSTs, as questões relativas à eventual gravidez, e, paralelamente, cuidar das questões criminais, a coleta de vestígio, a coleta de informação da vítima, a sua necessidade, né, o seu interesse. Então, esse caminhar nós vamos aprendendo com os casos concretos, informando as vítimas e protegendo as vítimas, né? Só para concluir aqui, outro ponto importante é o funcionamento dos programas de proteção. O Ministério Público pode ser um canal, e é o canal de entrada desses pedidos, né? O programa de proteção a defensores de direitos humanos, o programa de proteção para crianças e adolescentes e o programa de proteção a vítimas e testemunhas de crimes. Nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho, depois de um intervalo, como é que essas instituições têm se adequado para atender essa necessidade. Aguarde. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização Ministério Público de Minas Gerais. Siga a gente nas redes sociais e procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br. Continuamos com o nosso debate, que hoje aqui no Além das Montanhas é sobre a defesa dos direitos das vítimas. Doutora Jaqueline, quais têm sido os resultados desse movimento em defesa das vítimas? Bem, eu vejo que esse movimento ele tem tido resultados que a gente ainda a gente não consegue dimensionar, porque é uma mudança de cultura, ela é muito lenta, né? Mas, pelo que a gente viu até agora, essa capacitação, esse sentimento de união, de mobilização, de valorização da vítima, que o Conselho Nacional do Ministério Público, né, a Procuradoria-Geral da República, tem realmente colocado como prioridade, já tem demonstrado como é o papel do Ministério Público, como a importância do papel do Ministério Público para assegurar os direitos das vítimas. Tanto eu faço parte do GT nesse movimento, quanto o Francisco também, né, está no comitê desse movimento nacional. A gente vê a paixão, a vontade que todos os que trabalham ali
querem realmente uma mudança no sistema, porque a gente, como operador, a gente também se revolta, a gente também fica abalado com com os crimes, com a revitimização, com os traumas da vítima, e se sente muitas vezes impotente. Então, quando a gente vê um movimento nacional buscando realmente a cara do Ministério Público, que é a nossa missão primordial, que na área criminal, a gente realmente ganha um novo vigor. Como o Francisco está falando, aqui no Ministério Público Federal, a gente trabalha nisso desde 2018. Inicialmente, a gente começou como um projeto, justamente diante dessa angústia de ver vítimas como a Jocélia. Iniciou com poucos colegas, foi, na verdade, eu queria resolver a minha angústia para ajudar os outros, para eu ter, como a minha missão, ter um sentido, porque só a punição que a gente está vendo que não está sendo o suficiente, né? Porque infelizmente o Brasil está cada vez mais violento. Então, eu falo de uma questão pessoal, de sentimentos assim que a gente via de angústia. A gente procurou fazer uma ação positiva, que foi realmente buscar a vítima, buscar ouvi-la, tratar com empatia. Então, a gente iniciou com encontros que são formulados com base nas ferramentas da justiça restaurativa, que são círculos de paz, que são encontros com vítimas, eu quero dizer que não são encontros terapêuticos, mas têm fins terapêuticos, são facilitadores devidamente formados em justiça restaurativa, que promovem o ciclo com todo um roteiro, podendo cada vítima falar do seu trauma, e essa conexão entre as vítimas, isso tem, como a Jocélia falou, né, um fim. Ela se sente ouvida, ela se sente respeitada, ela ouvindo a dor do outro, que o outro passou pelo que ela está passando, e o outro, às vezes, já até conseguiu ir além, ou às vezes ela consegue ajudar um outro que está na fase inicial. E no final desses encontros que a gente ainda promove, desses círculos, sempre tem um promotor de justiça para informar as vítimas dos seus direitos, trocar, né, tirar vítimas sobre o processo. Então, assim, várias vítimas já me falaram como se sentiram aliviada, como se sentiram respeitada. Uma falou assim para o promotor: doutor, o senhor é a nossa voz. Isso representa muito para a gente. Então, assim, essa troca de ideias, essa troca de experiências também, falando de movimento nacional, é muito importante saber da experiência de Minas, saber da experiência do Rio de Janeiro, de colegas de vários lugares do país, que têm experiências ótimas, né, boas práticas. Isso tudo facilita e nos une realmente para ver que a gente consegue, para ver que a gente está no caminho certo dessa mudança, buscando essa mudança de cultura, para ter realmente um sistema de justiça mais humanizado, equilibrando os direitos, né, entre as vítimas e o autor, colocando a vítima realmente como protagonista, escutando a vítima como as suas necessidades. Nós aqui formulamos vários cursos, para servidores, para membros, colocamos à disposição dos outros ministérios públicos, e um deles tem esse tema: atendimento empático às vítimas, que a gente considera prioridade, é princípio básico. Se você olha o outro como, né, buscando ver a dor dele, não só saber dele o que aconteceu, o que aconteceu e pronto, tchau, não. Porque assim, muitos lidam assim. Infelizmente. A vítima entra na sala de audiência, pergunta para ela tudo o que aconteceu. Obrigada, boa tarde. Então, assim, isso, na minha visão, não pode ser tratado mais como normal. Banalizar a vítima real como testemunha.
Eu acho que o movimento tem essa cara, como eu falei, os reflexos a gente vai ver ao longo do tempo, porque é um processo demorado, mas eu acho que é devagar e sempre, né? A gente está aqui, inclusive, nesse momento para buscar isso, e, nossa, ouvir a Jocélia é muito importante. Eu quero, Jocélia, você aqui em Brasília, vir para nos ajudar, já convido para participar de ações nossas, porque a gente tem que ouvir a vítima, ouvir o que ela passou, ouvir o que ela passou do sistema, a sua vivência, assim, me emociona, faz todo sentido o que eu estou fazendo aqui. Eu quero agradecer, eu não consigo nem imaginar seu sofrimento, eu, mãe de 2 meninas, eu sei que parabéns por todo o seu esforço mesmo diante de tanto sofrimento. E vou entrar em contato, viu? Para você vir aqui nos ajudar. Doutora, com certeza, estarei à disposição. Jocélia, fala um pouco para a gente da importância de programas assim, né? Desse trabalho feito pelo Ministério Público e as instituições para se abrirem e escutarem melhor, né? Nossa, eu ouvindo a doutora falar, eu falei, gente, era tudo isso que eu precisava na época que eu passei, sabe, assim, de ser acolhida, de ser respeitada, né, de me sentir abrigada pelo Ministério Público. Poxa, eles vão estar do meu lado, eles vão me informar, eles vão estar comigo, sabe, vão... te representar, me representar, de verdade, né? Exatamente, me representar, porque ali ele é a minha voz, né? O doutor falou aqui, então a gente precisa de divulgar, sabe, doutor, esses projetos, né, do Ministério a nível do Brasil, porque, nossa, vai ser muito, 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 muito bem-vindo para as pessoas que já passaram e as que ainda não estão, vamos dizer, inseridas, né, como vítimas, mas como sociedade mesmo, para as pessoas se inteirarem do que está acontecendo, para indicarem, não que elas, né, serão obrigadas a passar por uma questão de serem vítimas, mas de informar ao seu vizinho, ao seu pai, à sua mãe, à sua família, os direitos que as vítimas têm e saber a quem recorrer, sabe? A gente vê assim... Por exemplo, uma pessoa some, vamos dizer, um sumiço. Antigamente as pessoas falavam, você tem que ter 24 horas para comunicar à polícia. Isso é um absurdo, eu achava mesmo sem entender muito da questão. Uhum. Eu falava, mas gente, mas isso é um absurdo, em 24 horas muita coisa acontece, sabe? E as pessoas ainda têm isso. A pessoa só fala assim, tem que esperar 24 horas. Não, é falta de informação. Puxa vida, procura a polícia, procura, né, qualquer órgão que possa... te ajudar nesse momento a fazer um trabalho de investigação. Então é isso que a gente precisa. Eu estou muito feliz de saber como que as coisas mudaram e me colocar assim na posição de vítima e saber, puxa, era isso que eu precisava. Era isso que eu queria. Eu não queria nada além, claro, da punição, é uma coisa que está na lei, tem que ser. Mas eu queria, eu como vítima, ser vista como ser humano naquele momento, sofrendo, e que eu precisava de um colo. A palavra certa é essa. Doutor Francisco, como é que está sendo feita a capacitação dos membros do Ministério Público e o trabalho, né, no programa Recompondo? Sim, nós nos reunimos por várias vezes, vários coordenadores com esse objetivo. Nós estamos nos programando com o nosso centro de referência para a nossa formação, nosso CEAF, né, para que a gente tenha as nossas capacitações, os nossos encontros com profissionais, inclusive, por óbvio, de outras áreas, né, da assistência social, da psicologia, da psiquiatria, da medicina, para que a gente possa ser mais abrangente, né? São fatores múltiplos que nós precisamos abordar e o profissional do Ministério Público é, por natureza, um profissional do direito. Então, a gente precisa, né, ter isso muito bem entabulado, né? Nós estamos nessa construção, né, com o nosso núcleo ano que vem, com as nossas capacitações, inclusive para isso que a colega Jaqueline nos disse, né, para que a gente traga essa mudança de olhar. Escutar as pessoas faz despertar essa empatia, essas necessidades, né? Nós temos previsões legais burocráticas, né, de atenção à vítima, né, comunicada
da prisão, da soltura, da audiência, acolher bem, né, em ambiente apropriado, às vezes preservar a intimidade, proteger, né, mas para além disso que já está positivado na legislação, a gente precisa, né, nos capacitar para atenção realmente humanamente qualificada. E o senhor estava falando da execução de 3 projetos, né, dentro desse programa. Sim, Recompondo. Sim. A atenção é para fins de mudança de paradigma, né, capacitação, estruturação de núcleo. A gente precisa ter uma referência, inclusive para os nossos colegas, né, para que a gente possa ter uma referência não só qualificada, mas múltipla, considerando essas várias outras ciências que vão informar a melhor atenção, né, para a melhor atenção, e que essa referência possa servir também para as pessoas buscarem o Ministério Público, né, para que essa ligação com os colegas, nós somos um Ministério Público que atua em quase 300 comarcas, né, 853 municípios. Então, a ideia é que tenhamos, né, o nosso projeto está na nossa Resolução 33 de 2022, a nossa pretensão é que tenhamos essa referência. E o atendimento seja feito tanto na capital quanto nas comarcas, no interior? Sim, o atendimento ele pode já ser feito pelo promotor de justiça. Essas estruturas são estruturas de apoio para o colega, de apoio para a sociedade, mas a nossa principal porta de entrada, e já o é como porta de entrada, eu estava falando aqui de proteção para vítimas, né, muitas vezes com situações de ameaças, já é o colega promotor de justiça, órgão de execução ao longo do Estado. Então, isso não quer dizer que hoje a pessoa não possa ser acolhida. O que nós estamos buscando é uma estruturação para um acolhimento mais qualificado. A gente falou muito aqui da escuta. Eu vejo assim, a gente assiste muito documentário ou filme que tem julgamento, né, em que as vítimas têm necessidade de falar para os seus agressores, né, para a pessoa que violou seus direitos. Você passou por isso, né, José? Passei. Eu passei porque, como eu não conhecia, eu só conhecia a moça, né? Foram 3 pessoas, né, que sequestraram a minha filha. Então, como eu só conhecia a moça que era minha funcionária, eu tinha necessidade de conhecer as outras pessoas e conversar com elas. Eu queria ouvir delas por que elas tinham feito aquilo com a minha filha. Sabe? Hoje eu paro e falo assim, puxa, mas olha só, o que naquela época tinha importância para mim. Mas era importante eu conversar, eu olhar para eles, sabe? E na época, graças a Deus, o secretário de Justiça permitiu que eu fosse ao DOESP. E lá eu tive esse encontro com eles, de olhar no rosto deles e fazer essa pergunta. Que talvez, pensando assim, mas qual o objetivo disso? Mas para mim, naquele momento, era importante. Então, depois que eu fiz isso, sabe aquele alívio, você fala assim, poxa, as pessoas não tinham motivo, nem que tivesse. Nada justifica ou justificaria o que eles fizeram com a minha filha. Então, até isso, sabe, são coisas que a gente não consegue entender quando está passando pelo problema, que para a gente é necessário, até mesmo essas questões aí de... Muitas vezes você não vai ter nem a resposta, mas é uma questão do desabafo. A gente vê muito em documentário, eu me lembrei aqui de daquele atentado cometido na Noruega, um atirador que matou 77 pessoas, né? E os sobreviventes tiveram essa oportunidade no julgamento de falar com ele. Né? A gente tem esse espaço, a gente tem esse momento garantido pela justiça aqui? Pois é, eu volto a insistir, né? Tomara que a gente volte para falar, né, Jaqueline, os frutos desse trabalho. Nós estamos nesse momento de construção para atenção às vítimas desde o primeiro momento, né, da atenção, por exemplo, pelos órgãos policiais, pela polícia militar, para que isso também esteja na mesa e na pauta das instituições como um todo, né, do sistema de saúde, né, para que esse acolhimento se dê. Então, toda uma preparação está sendo feita, né? Nós temos um grupo de trabalho no Tribunal de Justiça, com as polícias, com o TJ, para cada vez melhor densificar essas previsões legais, né? Aclarar e trazer e convidar a prática e a aplicação, né? E não só isso, né? Para que a gente tenha também toda uma estrutura policial voltada para essa atenção, né?
para que se tenha o espaço apropriado, para que se tenha o fluxo apropriado de oitiva e pelo profissional qualificado, para que se tenha um aspecto informacional ali bem trabalhado, para que se tenha na investigação um aspecto de responsabilização patrimonial, né? A reparação das vítimas. Nós temos o artigo 245 da Constituição Federal, né, de vítimas de crimes violentos, né? É uma previsão na nossa Constituição. Então, para que a polícia trabalhe nesse sentido, porque o Ministério Público tenha esse foco também. Então, é um momento importante, é um momento de preparação. Alguns ministérios públicos já possuem os seus núcleos, né? O DF, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, alguns estão para implementar os seus núcleos no ano que vem. Todos já estão fazendo as previsões normativas, os seus termos de colaboração entre órgãos policiais, órgãos públicos, tribunais de justiça. Então, acredito que vamos ter uma boa frente de trabalho para o ano vindouro e acredito que, quem sabe, e é a nossa grande expectativa, a gente tenha muito a falar, né, de resultados efetivos, qualificativos, né, de qualidade, e que a gente possa responder melhor, Jocélia, para essas questões das pessoas que sofrem por um crime, por um ato infracional, por uma grande violação de direitos humanos. Né, tem as questões dos desastres também, que está nesse escopo que a gente pode falar depois. Espero que vocês tenham outras oportunidades e a gente aguarda por vocês aqui para falar desses resultados, né, de outros aspectos também. Obrigada, doutora Jaqueline, obrigada, doutor Francisco. Jocélia, muito obrigada. E a você que esteve nos assistindo, obrigado pela audiência. Até breve.